Saudações a todos. Na aula anterior, nós começamos pelas vedações constitucionais, que é exatamente o que está capitulado no artigo 19. Essas vedações, conforme eu falei, são vedações que referem-se à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? No inciso 1 do artigo 19, essa vedação refere-se à afirmativa de que as unidades da federação, União, Estados, Federal, municípios, não podem estabelecer cultos religiosos, nem subvencioná-los. Aí eu expliquei que esta vedação, no que concerne a culto religioso, é em consequência do Estado brasileiro ser laico, ou seja, não adotar uma religião oficial. Então, nós só tivemos um Estado laico, o Estado, melhor dizendo, que adotava a religião oficial, na vigência da Constituição de 24. Aí nós tivemos uma religião oficial, que era a religião católica. Mas a partir da Constituição de 91 para cá, nós tivemos a liberdade religiosa. Por quê? Porque o Brasil, não adotando uma religião oficial, admite a liberdade religiosa desde que não vá de encontro à ordem pública e aos bons costumes. No inciso 2, outra vedação estabelecida à União, aos estados, federal e municípios, é exatamente recusar fé aos documentos públicos. Aí eu expliquei assim: os documentos emitidos pelas pessoas jurídicas de direito público interno devem ser admitidas, recebidas, não podem ser rejeitadas por nenhuma das entidades da federação. Por quê? Porque eles têm a presunção de veracidade, né? Então, pessoa jurídica de direito público interno, eu expliquei que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, nenhuma dessas unidades pode recusar um documento expedido pelas demais unidades. Isso levando em consideração o princípio da presunção de veracidade. No inciso 3 do artigo 19, nós temos aqui outra vedação, que é exatamente criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Isto aí leva-se em consideração o princípio da igualdade, que está consubstanciado no artigo 1º, ou melhor, no inciso 1º do artigo 5º, né? E ainda trata-se da isonomia federativa, que eu defini dizendo que todos os brasileiros são iguais, não pode haver distinção entre os brasileiros, independente do Estado membro onde eles tenham nascido. Depois, nós passamos para o item 3, onde eu enfatizei que a partir do item 3, nós íamos falar sobre a União, que é uma das entidades que compõem a federação. E como o primeiro item aqui do nosso plano, no 3.1, tem a natureza jurídica da União. Quer dizer, que tipo de pessoa jurídica é a União? Aí eu disse para vocês que existem duas pessoas jurídicas, de acordo com o artigo 45 do Código Civil, né? Pessoa jurídica de direito público
e pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito público pode ser de direito público interno e de direito público externo. A diferença entre a pessoa jurídica de direito público interno e a pessoa jurídica de direito público externo é que a pessoa jurídica de direito público interno ela é dotada de autonomia, ao passo que a pessoa jurídica de direito público externo é dotada de soberania, quer dizer, ela projeta-se no plano internacional. Não seria aqui o caso da União. A União aqui é uma pessoa jurídica de direito público interno. Por quê? Porque ela é dotada de autonomia. Tanto a União, como os Estados-membros, como o Distrito Federal e como os municípios. Aí nós passamos para o item 3.2, que é exatamente referente ainda à União, no que diz respeito à competência administrativa ou material da União. São duas as competências administrativas. É a competência exclusiva e a competência comum. A competência exclusiva é aquela competência que é atribuída somente à União. Não pode ser exercida por nenhuma das outras entidades. Aí eu citei o artigo 21. O artigo 21 e seus 25 incisos falam da competência exclusiva da União, que é exatamente aquela competência que só pode ser exercitada pela União. Eu dei até o exemplo do artigo 21, aqui do inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Eu disse até, olha, nós não podemos ter embaixador do Maranhão na Itália, nem do Piauí no Japão, nem de São Paulo na França, né? Por quê? Porque essas entidades, elas são dotadas de autonomia, correto? Então, elas não têm personalidade internacional. Então, a competência de manter relações com estados estrangeiros, ela é exclusiva da União, só pode ser exercida pela União. Aí eu citei mais, declarar guerra, celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, que eu falei das Forças Armadas, via terrestre o Exército, via marítima Marinha, via aérea aeronáutica, né? Competência comum é outra competência administrativa da União. Aí eu citei o artigo 23 e disse que era comum porque as competências que estão estabelecidas no artigo 23 e que compreende do inciso 1 até o inciso 12 são chamadas de comuns porque elas são exercidas tanto pela União, como pelos Estados-membros, como pelo Distrito Federal e como pelos municípios. E aí eu fiz uma leitura em cada uma delas, que não é o caso aqui. No item 3.3, nós falamos da competência legislativa, que é a competência de fazer as leis. Esta competência legislativa, eu disse que compreende dois tipos de competência: a competência privativa e a competência concorrente. A competência privativa, ela é atribuída à União, no artigo 22, mas pode ser delegada aos Estados-membros e também ao Distrito Federal. Delegar significa transferir. Então, uma competência que é privativa da União pode ser delegada aos estados e pode ser delegada ao Distrito Federal.
através de uma lei complementar. Lei complementar é um tipo de lei que complementa a Constituição. Vamos ver lá adiante mais. A outra competência legislativa é exatamente a competência chamada de concorrente. Ela está consagrada no artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. Aí vem a competência concorrente, envolvendo do inciso 1 até o inciso 16. Então, a competência concorrente é aquela competência de fazer leis sobre o mesmo assunto que pode ser exercida pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal. Entretanto, eu ressaltei que o Estado-membro ou o Distrito Federal, quando exerce uma competência concorrente no que se refere à competência legislativa, ela tem que seguir as regras, as linhas gerais traçadas pela União. Então, o Estado-membro, o Distrito Federal, pode legislar de acordo com o que está contido no artigo 24, nos incisos, mas deverá seguir as linhas gerais traçadas pela União. Aí nós fomos para o item 4, que eu falei dos impostos de competência da União, aonde eu citei apenas o artigo 153. Tanto é que eu deixei um espaço pequeno. E eu justifiquei que estes impostos de competência da União estão atrelados ao direito tributário. E é exatamente o direito tributário, que é uma disciplina autônoma, aonde vocês vão ver a base de cálculo, o momento da cobrança, etc., que vai ser exatamente uma tarefa do professor de direito tributário. Eu também não entro na seara dele, certo? Tudo bem. Agora, a partir do item 5, nós vamos ver a intervenção federal. O que é a intervenção federal? A intervenção federal é uma medida excepcional de proteção às unidades da federação, defesa das unidades da federação. É importante ressaltar que a intervenção federal não é uma regra geral, ela é uma exceção. Então, intervenção federal não é regra geral, é exceção. Por quê? Porque quando há a intervenção federal, é no momento em que a União intervém nos Estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios dos territórios federais. Então, quando há intervenção federal, significa dizer que os Estados-membros e o Distrito Federal perdem a sua autonomia. O que não é correto em se tratando de federação. Porque eu falei lá no artigo 18 que o que caracteriza o federalismo é a autonomia que tem os estados, que tem os municípios e que tem o Distrito Federal. Tanto é que eles têm um autogoverno, governo próprio,
eles têm uma auto-administração, administração própria, eles têm uma auto-organização, né? A União se organiza de acordo com a sua Constituição, com a Constituição Federal, os estados de acordo com a Constituição Estadual, cada estado tem uma Constituição Estadual, os municípios de acordo com a Lei Orgânica dos Municípios, o Distrito Federal de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, né? É evidente que os estados, embora tenha cada um a sua Constituição, mas essa Constituição deve respeitar os princípios da Constituição Federal, assim como também o município tem a sua lei orgânica, que organiza o município, que estrutura o município, que é elaborada pela Câmara Municipal, assim também como o Distrito Federal tem a sua lei orgânica, que é elaborada pela Câmara Legislativa, deputados distritais, mas deverão obedecer os princípios da Constituição Estadual e também da Constituição Federal. Certinho? Bom, então vejam bem. Então, quando há esta intervenção da União, a autonomia é maculada. O federalismo deixa de ser autêntico, certo? Nós podemos dizer que o mais autêntico federalismo do mundo é o federalismo norte-americano. Vocês podem observar que nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Isso caracteriza a autonomia dos estados nos Estados Unidos, em virtude de ser uma federação. Mas o legislador brasileiro, o constituinte brasileiro, ele é um verdadeiro artista. Quer ver? Vamos observar aqui, olha. O artigo 34, que trata da intervenção, diz assim: a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, vírgula, exceto. Olha aí. Então, quando vocês forem fazer uma prova para juiz, promotor, procurador, que há aquela prova oral, o examinador pode perguntar assim: o candidato, a intervenção federal no Brasil é uma regra geral? Você vai dizer não. É uma exceção. A regra geral é a não intervenção, conforme o artigo 34, que diz assim, olha, a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, vírgula, exceto para. Então, o princípio é da não intervenção. Então, nós temos aqui, olha, anotem logo intervenção federal. Coloque assim: é medida excepcional, é medida excepcional de defesa do Estado Federal e de proteção às unidades federadas que o integram. Repetindo. Intervenção federal é medida excepcional de defesa do Estado Federal e de proteção às unidades federadas que o integram. Muito bem. Aí eu coloquei aqui no
no item 5.1 os requisitos. Então eu coloquei assim: hipóteses de intervenção, né? Então eu coloquei no 5.1, as hipóteses estão no artigo 34, que trata da intervenção federal, e no artigo 35, que trata da intervenção estadual. Eu disse que o foco é a intervenção federal, mas não se pode falar em intervenção federal sem dar um toque na intervenção estadual. Então, nesses requisitos, no 5.11, eu coloquei hipóteses no artigo 34, que trata da intervenção federal, e no artigo 35, que trata da intervenção estadual. No 5.12, eu digo: a intervenção federal só pode ocorrer nos Estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios dos territórios federais. No 5.13, eu digo assim: os Estados-membros somente poderão intervir nos seus municípios. Os Estados-membros somente poderão intervir nos seus municípios. Aí então é a intervenção estadual. E no 5.14 eu afirmo: a intervenção federal é decretada pelo Presidente da República e a intervenção estadual é decretada pelo governador do estado. Vamos anotar aí no plano, onde tem requisitos, vocês coloquem 5, já tem aqui, né, no plano, 5.11. Aí você coloca, anota agora: hipóteses nos artigos, hipóteses nos artigos 34, abram parêntese, intervenção federal, fechem parêntese, e artigo 35, abram parêntese, intervenção estadual. Vou repetir: a 5.11, hipótese nos artigos 34, abram parêntese, intervenção federal, fecho parêntese, e 35, abram parêntese, intervenção estadual. Outro requisito, 5.12, a intervenção federal somente poderá ocorrer nos estados no Distrito Federal e nos municípios dos territórios federais. Vou repetir o 5.12.
A intervenção federal somente poderá ocorrer nos estados, vírgula, no Distrito Federal e nos municípios dos territórios federais. Agora temos 5.1.3. Os Estados-membros só poderão intervir nos seus municípios. Vamos repetir. Os Estados-membros somente poderão intervir nos seus municípios. Vamos ao 5.14. A decretação da intervenção federal ou estadual é de competência do Executivo, abram parênteses, Presidente da República, e governador do Estado. Presidente da República e governador do Estado. Repetindo, o 5.1.4. A decretação de intervenção federal ou estadual é de competência do Executivo, abram parênteses, Presidente da República e governador do Estado, fecho parênteses. Evidentemente que o presidente é quando a intervenção for federal e o governador é quando a intervenção for estadual. Certinho? Muito bem. Bom, memorizando isso aí, nós já estamos com um bom começo em relação à intervenção. Que vamos fazer um retrospecto. A intervenção pode ser federal, conforme o artigo 34, ou pode ser estadual, conforme o artigo 35. A intervenção federal somente poderá ocorrer nos estados, no Distrito Federal e nos municípios dos territórios federais. Os Estados-membros só podem intervir nos seus municípios. E a intervenção será decretada pelo presidente ou pelo governador. Pelo presidente, quando for intervenção federal, e pelo governador, quando for intervenção estadual. Certinho? Muito bem. Agora nós vamos para o 5.2. Hipóteses. Então,
nessas hipóteses, nós temos três situações. Nós temos a decretação espontânea. A decretação espontânea é quando não depender de solicitação ou de requisição. Ela depende exclusivamente da vontade do presidente da República. Aí ela é chamada de espontânea. Não foi solicitada nem requisitada por ninguém. Simplesmente o presidente da República achou necessária a decretação e decretou, já que quem decreta a intervenção federal é o presidente. Agora, o X da questão é exatamente as situações em que a intervenção é chamada de espontânea. Depende exclusivamente da vontade do presidente. Não depende de solicitação nem de requisição de ninguém. É nestas situações aqui, olha. Preste atenção. Artigo 34, inciso 1. Manter a integridade nacional. Tá? Manter a integridade nacional. Inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 2. Inciso 3. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Por termo, grave comprometimento da ordem pública. E o inciso 5, reorganizar as finanças da unidade da federação. Então, casos de intervenção espontânea. Artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5. Aqui no inciso 3, nós temos assim, olha, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Vocês lembram quando o Temer decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro? Pois é. É que estava havendo aquelas brigas entre os traficantes, muito crime. Aí ele teve por base aqui o inciso 3. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Ele decretou a intervenção. Que depois, pelo andar da carruagem, nós viemos perceber que não era bem isso, porque o problema do Rio não vai acabar nunca, né? É porque o Temer, ele assumiu uma postura de que ele ia fazer a reforma previdenciária. E ele viu que não era fácil como ele queria. O projeto dele não ia ser aprovado na Câmara, porque é um negócio muito melindroso. E aí o que ele fez? Decretou a intervenção federal no estado do Rio. Aí você me pergunta, o que tem a ver? Tudo. Porque quando há a intervenção federal dentro do Estado Federal Brasileiro, não se pode alterar a Constituição. E a reforma previdenciária é uma alteração à Constituição. Então ele disse que não podia concretizar a reforma previdenciária porque o Estado brasileiro estava sob intervenção. Quando na realidade não era, não. É porque ele sabia que ele não ia concretizar, como esse ainda não concretizou até hoje. Entendeu?
Eu quero também ressaltar a vocês que a intervenção federal, tanto a intervenção espontânea como a intervenção por solicitação, ela é uma decisão muito política, porque depende da vontade do presidente da República. É o presidente da República que decreta a intervenção. Então, intervir em um Estado, suspendendo a autonomia do Estado, onde o governador é do mesmo partido do presidente, não vai ter intervenção nunca. Ele não vai decretar. Então é uma decisão profundamente política. Tá? Então anotem aí. Hipóteses. Decretação espontânea ocorre quando não depender de solicitação ou requisição dos outros poderes da República, vírgula, ou seja, vírgula, o presidente da República decidirá sobre a conveniência do ato. Abram parênteses. Artigo 34, inciso 1, 2, 3, 5. Fecho parênteses. Vou repetir. Decretação espontânea ocorre quando não depender de solicitação ou requisição dos outros poderes da República, vírgula, ou seja, vírgula, o presidente da República decidirá sobre a conveniência do ato. Abram parênteses. Artigo 34, inciso 1, 2, 3, 5. Fecho parênteses. Agora, nós vamos ver cada uma das situações. Vocês têm aí, olha, 5.21, defesa de unidade nacional. Aí anotem. Para manter a integridade nacional. Para manter a integridade nacional. Abram parênteses. Artigo 34, inciso 1. Fecho parênteses. E para repelir
invasão estrangeira ou de uma unidade da federação ou de uma unidade da federação em outra. Abra um parêntese. Artigo 34, inciso 2. Feche o parêntese. Vou repetir. Defesa de unidade nacional para manter a integridade nacional. Abra um parêntese. Artigo 34, inciso 1. Feche um parêntese. E para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Abra um parêntese. Artigo 34, inciso 3. Fecha o parêntese. E no item 5213, defesa das finanças públicas. Aí os senhores coloquem, para reorganizar as finanças das unidades da federação. Entre parênteses, artigo 34, inciso 5. Então, observem que a decretação espontânea, ela está bem clara, porque eu traduzi muito tranquilamente o que significa o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 5, que é que trata da decretação da intervenção federal espontânea.